Salmo 91. Quem achou, diga amém. Salmo bem conhecido de todos nós, amém? Vamos ler juntos, vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás nos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei e pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Oremos. Eterno Deus e amado Pai, nesse instante irei ministrar a tua santa e poderosa palavra. Eu peço a Ti, meu Pai querido, que essa palavra possa entrar no mais profundo de cada coraçãozinho aqui presente, que essa gravação possa alcançar vidas e vidas, meu Pai, e que nós saiamos, meu Pai, alimentados e saciados de Ti, pois só de pão não verá o homem, mas nós viveremos e seremos saciados pela Tua palavra. Então que nessa noite, meu Pai querido, tenhamos essa mesa farta e venhamos nos saciar. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Salmo 91. Salmo 91 é um dos salmos mais conhecidos do mundo. Vocês sabiam disso? Hoje, em grande parte das casas, quem vai nas casas de muitas pessoas, independente da religião, vai encontrar a Bíblia aberta no Salmo 91. Está cheio de poeira, mas está lá presente o Salmo 91. É ou não é? É como se fosse um amuleto naquela casa. Opa, o Salmo 91. Já vi pastor expulsar demônio colocando o Salmo 91 na cara do camarada assim, e não adiantou nada, né? Para nós entendermos o Salmo 91, hoje eu quero pregar sobre o Salmo 91, essa mensagem textual. É importante nós compreendermos quem escreveu os Salmos, né? Os Salmos foi escrito na sua grande parte por Davi, para Davi e inspirado em Davi. Teve Moisés que escreveu 1 ou 2 salmos, nós tivemos outros que escreveram, mas o grande autor, assim, o grande motivador dos salmos foi o rei Davi. Até pelo reinado dele, pela sabedoria que Deus lhe deu, pela comunhão que ele tinha com o Pai, enfim. Davi, tanto é que Jesus é a raiz de Davi, da tribo de Judá. Então Davi tem todo um estereótipo de alguém consagrado por Deus, e ele escreveu muitos salmos. Não sabemos, e ninguém sabe se esse Salmo 91 foi escrito por ele, mas é um salmo muito lindo. É um salmo que existe e tem algumas condições para as pessoas serem abençoadas por ela. Mas, meu irmão, na hora que o calo aperta, a gente lê gritando bem alto, não é? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Todos nós já fizemos isso, aquele que conhece, e não é errado fazer isso. Mas hoje nós vamos compreender o que essa mensagem quer trazer para nós. O que o Salmo 91 realmente quer nos mostrar nela. O Salmo, ela tem uma linguagem profética para nós. Salmo, para você ter ideia, ela tem no judaísmo, lá no Pentateuco, hoje os judeus leem os Salmos. No islamismo também tem os salmos, os mesmos salmos que esse, e tem no cristianismo. Só que para nós é muito mais do que uma oração, porque salmo quer dizer orações, hinos de louvor. Então tem muitos salmos aqui que são hinos. Esse Salmo 91 é uma oração, mas é muito mais que uma oração para nós. É uma palavra profética. Então muitos salmos vão fazer alusão ao Senhor Jesus Cristo. Sabiam disso? Fala de alguém. Na época, tem muitos salmos para Davi que profeticamente fala sobre Jesus. Para você ter ideia, lá em Mateus 4, quando Satanás vai confrontar Jesus Cristo no deserto, ele cita o Salmo 91.
Ok? Então, para você ver como esse salmo é importante. Então, eu vou falando os versos, vou lendo e vou explicando, e os irmãos vão entendendo, e o Espírito Santo vai fazendo a obra. Ok, meus irmãos? Glória a Deus. Então, vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então, uma das palavras para o Deus eterno é Altíssimo. E ele fala que aquele que se esconde, que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então, aquele que reconhece que Deus é o Senhor da sua vida, coloca a sua fé nele, esse descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Olha a condição para que a gente venha colher todas as bênçãos que virão. Nós temos que reconhecer que Deus é Deus. E como nós reconhecemos que Deus é Deus? Através da natureza, através do universo, através do que Deus tem feito em sua vida, da sua formação. Nós cremos que Deus é Deus. No estereótipo perfeito de Jesus. Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, quando nós cremos, preste atenção, nós temos que crer que o Deus do universo é um Deus único, que tem o seu Filho, o nosso Senhor e Salvador. E o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado e do juízo. Quando nós cremos nisso, nós habitamos no Altíssimo. Nós habitamos nesse refúgio eterno. Tem que crer nisso. A palavra fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, meu irmão, para começo de conversa, tem que crer no nosso Senhor Jesus Cristo como único, suficiente, eterno Salvador e único caminho, e o nosso Deus Todo-Poderoso que criou os céus e terra. Não tem como, preste atenção no que eu vou falar, não existe possibilidade nenhuma de você se esconder no esconderijo do Altíssimo se você não crê nisso. Ok? Só que há uma condição, confiarei, a minha fortaleza e nele confiarei, ou seja, eu terei fé nele. O que é a fé? A fé, diz o Hebreus, que é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas as provas das coisas que se não veem. Então fé é crer que algo vai acontecer mesmo sem ver. Sabe o que é fé? É nós dobrarmos nosso joelho, todos nós juntos, orarmos e amanhã chover. Só que a previsão é que fique ainda mais uns 10, 15 dias sem chover. Vai que a gente, no final do culto, a gente vai orar aqui e amanhã cai um pé d'água aí. Isso é fé, eu creio. Você crê, meu irmão? Eu creio, hoje já caiu uns pingos, então oração de manhã já... Vamos orar mais, né, irmão? Fé é isso, fé é crer sem ver. Falando nisso, fé, tem um pastor, bispo, né? Hoje está meio desviado dos caminhos, né? Mas ele foi muito crente, crente mesmo. Ele estava numa cidade do interior paulista, é terra vermelha, né? É ou não é? Terrão vermelho. E fazia bem alguns dias que não chovia e tinha previsão que ia chover só depois de 2 meses. Aquele sol de brigadeiro. Ele entra naquela igrejinha, temperatura ambiente de uns 60 graus. Dobra o seu joelhinho e começa a orar a Deus. Senhor, manda chuva. O seu povo precisa de chuva, e 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 chuva. Tinha um rapaz num bar que tinha em frente à igreja. E começou a falar, esse pastor é louco. Vem louco lá de São Paulo para cá para ficar falando que vai chover. Dali a pouco, meu irmão, começou a vir as nuvens, fechando o céu, as trovoadas. Aí começou a cair uns pingos. Aí o obreiro chegou, o pastor João, começou a pingar. Só pingo, não, vai chover. Então vamos orar mais. Meu irmão, caiu um pé d'água. Mas caiu um pé d'água naquele local, que aquele rapaz que estava falando lá no bar, ele entrou naquela igreja, aceitou a Cristo como Salvador, e hoje ele é pastor e serve ao Senhor Jesus Cristo. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Eu sei porque eu conheci ambos. E quem contou essa história?
o pastor do bar. Eu vi através da vidinha dele, ele me falou, ô pastor, você quer saber como foi a minha conversão? Aí ele contou a história. Amém? Fé é isso. Só que hoje, nós temos que compreender em Jesus Cristo, com o sacrifício dele na cruz do Calvário, tudo já foi resolvido. Fala para o seu irmão, tudo já foi resolvido. Tudo já foi resolvido. Aí você vai perguntar, mas tudo? Tudo. Acompanhem comigo, abra lá comigo a palavra do Senhor em livro de Gálatas. Quem está entendendo pode dar uma glória a Deus. Gálatas 5, versos 1, 2, e depois nós vamos ler o verso de número 11, ok? Gálatas 5, versos 1 e 2, depois nós vamos ler o verso de número 11. Preste atenção nesta mensagem. Pode ser que hoje seja a libertação da tua vidinha. Pode ser que você vai ouvir hoje, você nunca ouviu em lugar nenhum. Pois é, esse é o Evangelho. Diz assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Verso 11, presta atenção. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Presta atenção aqui, o que Paulo está falando para a igreja da Galácia, para os irmãos de lá. Está falando o seguinte, olha, vocês aceitaram a Cristo como Salvador das vossas vidas, aceitamos. E por que vocês estão querendo circuncidar? O que é a circuncisão? A circuncisão é um ato de fé, é um ato que os homens fazem até os dias de hoje, os judeus, para demonstrar aliança com Deus, ok? Então existe a pelinha do membro masculino que é cortada e aquilo se torna um vínculo entre ele e Deus. Isso é uma tradição judaica para o povo judeu, ok? O que estava acontecendo aqui na igreja? Todos que estavam aceitando a Cristo como Salvador, estavam querendo se circuncidar. Olha que Paulo fala. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. O que ele está querendo dizer? Meus irmãos, isso é muito sério, meu irmão, isso é muito sério. Ele está falando o seguinte, meus irmãos, vocês não aceitaram a Cristo como Salvador das vossas vidas? Aceitamos. Então por que vocês vão cumprir com os ritos que já foi abolido na cruz do Calvário? Por que vocês vão cumprir com aquilo que já não tem validade nenhuma? Porque o Senhor Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito. Trazendo para o nosso contexto, vamos trazer para o nosso contexto de hoje. Diga para o seu irmão, está tudo resolvido. É só crer em Jesus Cristo. É só habitar na morada do Senhor e está tudo resolvido. Mas pastor, você não está compreendendo, eu acho. Estou compreendendo sim. Presta atenção. Hoje existe a campanha do sal ungido. Hoje existe a campanha da rosa ungida. Hoje existe a campanha do copo de água em cima da televisão que vai orar e todos os seus problemas vão ser resolvidos. É ou não é? Tijolo ungido para ter a casa própria. Tem um vídeo que eu já passei há algum tempo aqui, que é o seguinte. O pastor falou que todo mundo ia receber boas notícias. Oh, mas isso é muito bom. E para isso ele arrumou uma bela estratégia. Ele arrumou um potão assim de azeite e ele mergulhava o celular dos irmãos lá naquele azeite. Para receber boas ligações. Fechando contrato. Recebendo a bolada. Enfim. Vocês estão vendo a relação? Ó, presta atenção. Paulo está exortando o povo judeu, o povo escolhido por Deus. Falando que eles não podiam mais, porque se eles estavam circuncidando, a vinda de Cristo foi em vão. Esses dias, uma certa igreja que tem tudo isso e um pouquinho mais. E uma das últimas era o seguinte, que tinha que comprar por R$100 um par de meia, para onde você pisar, bem 153, frente à cultura.
Mas fato é que minha sogrinha vai lá e ela adquiriu uma meia dessa. Tudo bem. Um belo dia eu fiquei sabendo disso, eu já falei, mas que absurdo, tal, tudo bem. Aí tem um dia que nós íamos para o monte. E nós fomos para o monte, estava um frio danado. Aí, quando eu olho no monte, no pé da minha esposa, está a meia. Eu falei, ele diz uma coisa, e essa meia? Ai, eu nem vi, eu peguei emprestado da minha mãe lá um dia. Mas existe a meia. Para onde você pisar, ser abençoado. E tudo tem um valor para isso. Esquenta o pé, pelo menos, né? Meus irmãos, em Cristo, acabou com tudo isso. O preço já foi pago. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Deus não está preocupado no seu dinheiro, quando você tem na conta bancária, que provisão que você tem. Ah, não. Na minha igreja, só pessoas com faculdades, doutorados e mestrados. Esses dias tem um pastor que falou que pobre é coisa do inimigo. Eu falei, então, eu estou perdido lá no perímetro. Falou. E meu pai, ele sabe dessas notícias, né? Ele vem falar para mim. Existe. Presta atenção que eu vou falar para vocês. Aquele que confia no Senhor Jesus Cristo, tem Ele como único suficiente Salvador, que crê no sacrifício dele na cruz do Calvário, não vai por esse caminho, habita no esconderijo do Altíssimo, nós vamos ver o que vai ocorrer. É condicional. Todas as vezes que eu e você colocamos a nossa fé em algum amuleto, seja até com esse contexto cristão, é o inimigo, meu irmão. É o inimigo. Mas pastor, é tão bonita a igreja, o pastor fala tão bonito, é o inimigo. É a macumba gospel. Mudou-se só os itens, né? Antes era o patuá. Agora tem que ser a corrente com crucifixo grandão para proteger. Veja bem, não é errado ter uma corrente com um crucifixo. Mas você não pode falar, estou protegido porque... Tchã! Então preste atenção que eu estou dizendo para vocês. Servir a Deus é fácil. É só entregar o coraçãozinho a Ele, ouvir a voz dEle e caminhar em santidade perante Ele. Você não precisa fazer nada. Nada do que você faça, do que você vai comover Deus. Agora, se você dobrar o seu joelhinho e pedir perdão ao Senhor todos os dias por todos os maus e querer ser uma nova criatura dia após dia, isso move o coração do Pai. Camarada, tenha a coragem de falar, olha, vocês vão levar essa rosa para casa, e se essa rosa murchar é porque o inimigo está lá dentro. Ah, meu irmão. Esses dias o inimigo entrou lá também, que deu um monte de rosa para ele, murchou tudo. Só que esses adereços é o que faz o povo ser fixado na religião chamada cristã. Que não tem nada de evangelho. Vocês estão compreendendo isso? Nós estamos com um projeto aqui de nós comprarmos um terreno para construirmos a sede. É um desafio imenso para a gente. Mas nem por isso a gente vai começar a fazer atrocidades aqui. O tijolinho, né? Vamos comprar muito tijolinho. Perfume ungido. Vamos perfumar. Irmão, venda esse perfume. Quem se perfumar vai ser liberto. Então vamos lá. Nessa igreja tinha o quê? Vamos lá. Sal. Rosa. Tão caro azeite, irmão. Azeite ungido. E de sexta o que tinha? Isso é macumba. Os irmãos saem tudo molhado e cheirando a ruda. Meu irmão, eu não estou falando uma fantasia. Está aí a irmã para falar. E aí é o seguinte. O camaradinha vai nessa igreja. Ele acha que lá é certo. Porque lá tem umas coisas estranhas que é legal. Poxa, é legal isso. Só que com tudo isso, tem um voto financeiro, não tem? Ah, viu?
Tá vendo como eu descubro as coisas? Tem. Deus não está preocupado em quanto você pode dar para Ele. Deus não está preocupado com tudo isso. Deus quer que nós estejamos diante dEle do jeito que nós estamos, pedindo perdão a Deus, sendo misericordioso. Ok? Vamos lá. Versos de número... Vamos voltar lá para o Salmo 91. Agora, algo que eu vou falar que é muito sério. Muito sério. Anota aí no seu coraçãozinho, na sua mente, e nunca se esqueça do que eu vou falar. Todas as vezes que nós colocamos a nossa fé no sal, na meia, na espada de São Jorge. Tem gente que tem espada de São Jorge em casa lá para tirar os maus olhados, né? Ah, não, pastor, não tem problema nenhum. Eu sempre tenho o hábito de deixar aqui o alho atrás da porta, porque a pimenta enterrada não sei aonde, esse santinho aqui dentro da minha carteira, que isso, todas as vezes que eu coloco a minha fé num desses adereços e esses amuletos, eu nego a cruz de Cristo. Será que é difícil entender isso? Eu nego a cruz de Cristo. É como se eu estivesse falando, o sacrifício de Cristo foi parcial, foi pela metade. E toda vez que eu entro nessa, eu dou legalidade para o inferno agir na minha vida. Até dentro da igreja, até dentro da suposta igreja. Estou falando com temor e tremor diante de Deus. E se eu estiver errado, Deus vai cobrar de mim. Mas eu sei que eu não estou errado, meu irmão. Você tem noção de quantas milhares de pessoinhas que estão sendo assoladas pelo inimigo dentro das supostas igrejas? Ah, pastor, mas é um meio de vir para Jesus. Pois é. Você sabe a proporção de pessoas desanimadas na fé por causa dessas atitudes, quando sabem da verdade e se afastam dos caminhos do Senhor? São milhares de pessoas. Nós queremos as promessas do Salmo 91, mas nós não queremos cumprir com o que Ele tem falado para nós. A condicional é essa, é confiar em Deus como soberano Deus e no seu Filho chamado Jesus Cristo. É simples assim. Porque eu tenho que orar para ter comunhão com Deus. Então, se eu orar bastante, eu vou ter muito crédito no céu, aí eu vou falar que eu sou o super crente, está errado. Eu tenho que vir à igreja, ouvir a palavra, tem para se alimentar da palavra, para fazer bem para você. Mas nada do que nós façamos a Deus, achando que nós vamos criar algum crédito para ter algum benefício em algo, é justificável perante Deus. Tudo é pela misericórdia do Senhor. Tudo é pela misericórdia de Deus. Tudo. Se você tem sido abençoado, se a sua família tem sido abençoada, se você tem tido saúde, se milagres têm acontecido na sua vida, é pela infinita misericórdia de Deus. Nós estamos vindo orar aqui toda manhã por amor a Deus. A relação de amor com Deus. E diz assim a palavra do Senhor. Versos 6 a 4. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. O que é o laço do passarinheiro? Quem já caçou passarinho aqui? Que fez arapuca? Fazia lá a arapuquinha, não é? Colocava lá um... Não, mas colocava uma coisa para... Na chácara também fazia isso. E o camarada só fica ali, horas segurando ali, ó. Aí quando entra o passarinho, fecha aí. Satanás faz isso todos os dias com seres humanos. Com crente, com todo mundo. Ele só coloca a isca. Se o camarada gosta de mulher bonita, e não é errado gostar da sua esposa que seja bonita, ou faça ela bonita, não está errado nenhum. O problema é você ficar olhando as outras, né? O camarada gosta de ter aquela vida extraconjugal. Então Satanás coloca aquele mulherão no caminho dele. Olha,
Aí o cara entra e caiu. A palavra fala que quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, confiamos em Deus e temos Jesus Cristo como nosso Senhor, o Senhor nos livra das armadilhas de Satanás. Você pode glorificar a Deus? Satanás arma um monte de armadilha para você e para sua família e vocês não caem em nenhuma, porque o Senhor livra de todas. Glorifica a Deus, meu irmão. É coisa que eu e você não conseguimos olhar, mas a palavra promete para nós. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estará seguro a sua verdade, escudo e broquel. Que lindo isso. Quem já foi da roça aqui? O que acontece quando vem um gavião querer pegar os pintinhos? O que a galinha faz? Põe aonde os pintinhos? Debaixo das suas asas. É essa a alusão que ele está fazendo aqui. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. Os pintinhos embaixo da asa da mãe estão se divertindo, estão brincando, eles nem sabem a assolação que está querendo vir sobre a vida deles, porque eles estão seguros. Quando o inimigo tenta nos atingir, o Senhor coloca a gente debaixo das asas dele e fala assim: aqui você não pode tocar porque esses são os meus. Porque esses são meus. Você pode glorificar ao Senhor? Versos 5 a 10, diz assim: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Trazendo para o nosso contexto, fizeram macumba para você, feitiçaria para sua família, fizeram macumba para querer matar o seu filho, para o seu trabalho não dar mais certo, para a sua empresa ir à falência, não tem validade nenhuma, porque o Senhor nos livra de tudo isso. Você pode glorificar a Deus? Você tem noção de quantos livramentos o Senhor tem dado para mim e para ti? Macumba pega, feitiçaria pega, aqueles que não têm o Altíssimo, não está escondido lá no Altíssimo, junto com o Senhor. Se nós não fazemos a morada com o Eterno e não temos Jesus como Senhor da nossa vida, o inimigo tem legalidade para agir em nós. E quantos casamentos que estão sendo separados por obra de macumbaria? Quem já passou na rua e fala: fulana de tal, traga o amado em 3 dias. Pagamento com resultado. Só se tiver resultado, recebe. Então ela, né? Só que muitas vezes o amado é aquele que já está casado. É aquela que já está casada. A maioria das vezes, né? Aí faz-se a macumba, a quizumba, e aí o camarada não tem o Senhor Deus no coraçãozinho, não está na habitação do Altíssimo, não tem Jesus Cristo como Senhor. Aí começa a contenda dentro de casa, a pessoa não sabe por quê. Aquela confusão, aquela tribulação, quando ele vê, a pessoa já saiu e já está com outro. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, eles podem até tentarem, mas quando tentarem, Deus vai falar: com esse não mexe, porque esse é do homem lá de cima. Você pode glorificar a Deus? Não pode tocar na gente. Não pode tocar na gente. Não pode tocar nas nossas vidinhas. Irmãos, vocês sabem aqui dessas igrejas que eu falei, e tem muitas igrejinhas que colocam a sua fé na campanha de 72 dias. Coloca a sua fé nos amuletos que tem por aí. E a família da irmãzinha, do irmãozinho, é uma tribulação. Quem acha que eu estou falando besteira aqui? Não estou falando porque eu sei. Eu nasci em berço evangélico, meu irmão. Eu já fui tradicional, pentecostal, neopentecostal. Eu já fui tudo que você possa imaginar. Já frequentei vigília onde a 1h caía todo mundo. Só ficava o pastor em pé, depois levantava todo mundo de novo. E hoje eu não entendo porque o povo caía, porque não mudou a vida de ninguém. Aí você vai ver a família da pessoinha, é uma tribulação. É filho preso, é filho que não quer saber de Deus, filho no mundo das drogas, o marido que não quer saber de crente, porque veja bem, meu irmão,
A palavra fala para nós cultuarmos a Deus um culto racional. Tem que haver a presença de Deus, tem que haver, como tem aqui nessa casa do Pai. Agora não precisa ser aquelas, infelizmente, se torna algo terrível. Um surto psicótico. Há uns anos atrás, nos Estados Unidos, tinha a unção do animal. Um ruivava, o outro latia, outro imitava zebra, bezerro, e falando que era a unção de Deus. Aí eu vi, né? Aí tinha uma pastora falando: olha, Deus me exigiu algo, que eu ruivasse como um lobo. Eu falei: mas não, Senhor, eu não posso ruivar, mas se você me ama, você vai ruivar. Aí ela começou: vamos cair no poder. O povo fez assim, todo mundo caiu. E aí? Levantou diferente, mudado, cheio de Espírito Santo? Não. Teve um episódio, eu lembro dos episódios. Quem quer saber dos episódios aqui, meu irmão? Vocês gostam, né? Vocês gostam. Nós fomos uma vez num monte, nós estávamos cansados aquele dia, né, presbítero? Cansado. Imagina, sexta-feira, ser cansado no monte, já indo trocentos dias no monte. Chegamos lá no monte, Deus está uma vidinha de uma irmãzinha que era depressiva, mas depressiva mesmo. E a irmãzinha profeta pega no braço dela, sem brincadeira. Dava para ir na Olimpíadas, irmão. Ficaram mais de meia hora correndo assim ao redor. Mais, né, irmã? Eu estou sendo gentil, foi mais. Correndo assim ao redor do monte, e correndo, e eu já não aguentava mais, e eu cansado e tal. Eu falei: mas hoje a depressão foi embora. Se depois de 40 minutos de correria desse, Deus profetizando no curar... Aí eu falei: não, no outro dia eu vou ligar. Eu vou ligar para cada irmã. Aí eu peguei: ô irmã, tudo bem? E a irmã fulano de tal, como tá? Ih, pastor, está na cama, não consegue nem levantar. Piorou a situação. Está até hoje depressivo. O que muda o camaradinho, meu irmão, é ouvir essa palavra e tomar posse do que tem que mudar em mudar dia após dia. Tem umas mensagens que é assim: receba, 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 é hoje o dia da sua vitória. É hoje o dia que você vai receber a sua bênção, o anjo está vindo, o anjo no meio. Não está nada, irmão. Mentira. O camarada não está vendo nada. Amém, meus irmãos? Então, quando eu faço do Altíssimo a minha morada, creio em Deus e em Jesus, nenhum mal pode suceder contra a minha vida. Crente, não tenha medo de macumbaria, de feitiçaria. Quando você souber que alguém está fazendo macumba para você, ore por aquela pessoinha, abençoando a vida dela. Amém? Ah, pastor, eu tenho medo. Medo é legalidade para o inimigo. Quando você tem medo dessas coisas, é sinal que você não está confiando em Deus. Está vendo a relação? Irmão, que já teve de demônio que olhou para mim e falou: eu vou te matar, você não tem noção. Quantas vezes que Deus me usou para expulsar demônios de vidas, e o demônio: eu não gosto de você. Eu falei: opa, temos algo em comum, eu também não gosto de você. E eu vou te matar. Eu falei: pois é mentira, não vai nada. Sabe por quê? Porque eu sempre tive essa certeza que o Senhor Jesus Cristo é comigo e nenhum mal vai suceder, nem praga alguma vai chegar à minha tenda. Essa é a certeza que nós devemos ter. Você pode glorificar a Deus? Estou terminando aqui. Quarto, versos 11 e 13 diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. Já não bastasse Deus estar habitar dentro da gente com o Espírito Santo. Já não bastasse ter todas essas promessas, o Senhor envia anjos poderosos para estar ao nosso redor. Pode ser que nós nunca tenhamos seguranças para estar ao nosso redor. É bonito, né? Tem uns pastores, os líderes evangélicos que estão andando, meu irmão. Tem uns baita de uns homem forte, assim, uns negrão forte. É segurança. Ninguém toca em mim. E o cara anda
estiloso. Você tem que ter estilo, é para o céu, meu irmão. Aquele que é íntimo do Pai, às vezes não tem um chinelo para pôr no pé, mas tem centenas de anjos ao redor dele. E quando o inimigo olha e fala, nesse eu não posso tocar porque esse é do Altíssimo. Nós não enxergamos pelos olhos espirituais, meu irmão, mas que tem de anjo ao nosso redor. Que tem de anjo nos protegendo e falando, opa, vem os demônios estando ao derredor, diz a palavra, querendo assolar. Fala, opa, com esse não, esse é do Altíssimo. Você pode glorificar a Deus, por saber que tem anjos e anjos ao nosso redor, porque o Senhor dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Costuma falar, bom dia anjos do Senhor, né? Vocês estão bem, tudo certo, vamos sair na rua. Opa! Agora você tem noção de quantos livramentos que Deus já te dá e tem lhe dado devido a isso? Você tem ideia? Não temos noção. Não temos noção. E para finalizarmos, meus irmãos, quem está entendendo essa palavra? Diz assim, versos 13, 14, 15 e 16. Pisarás o leão e a aspa e calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou, também o livrá-lo-ei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Presta atenção. Quando nós temos essa confiança em Deus, quando fazemos a morada do Altíssimo, a nossa habitação, quando estamos com Ele, quando confiamos só em Deus e no nosso Senhor Jesus Cristo e no auxílio do Espírito Santo, quando nós não precisamos de nada que interfira na nossa fé, quando nós clamarmos ao Senhor no dia da angústia, Ele nos responderá prontamente. Sabe aquelas situações que o bicho está pegando, meu irmão? Aquela situação terrível, você dobra o joelho e parece que o milagre acontece instantaneamente. É para aqueles que confiam no Senhor. E agora eu tenho que ir em várias igrejas, porque tendo oração de vários pastores, o poder vai ser maior. Aí de manhã vai numa igreja, à tarde vai em outra, e à noite vai em outra, para fortalecer a fé. Para a oração ser mais forte. Meu irmão. Fecha a portinha do seu quarto, dobra o joelhinho no chão, porque o Deus que lhe vem em secreto te recompensará. Verso 16, dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação, para aqueles que confiam em Deus, para aqueles que confiam no Senhor Jesus Cristo, mora na habitação do Altíssimo, o Senhor lhe dará abundância de dias. Sabe o que quer dizer abundância? Existir em quantidade mais que o suficiente. Existir em quantidade mais que o suficiente, ou seja, sobrar. Aqueles, meus irmãos, que confiam no Senhor Jesus Cristo, que tem Ele como único e suficiente Salvador, que não precisa de adereços e nem de amuletos para a sua fé, que serve ao Senhor com amor e com dedicação, Deus dará abundância de dias, Deus dará bênçãos abundantes sobre a tua vida, ao ponto de você falar, Senhor, está bom tudo isso que eu tenho. Deus fala, não, eu tenho mais para você, meu filho, eu tenho muito mais para você. Mas Senhor, mas está muito bom, uma família abençoada, um ministério abençoado, uma vida financeira abençoada, eu tenho a paz do Senhor. Deus fala, eu tenho muito mais para você, eu tenho para sobejar na tua vida, eu tenho muito mais. É simples assim. É simples assim. Pode ser que alguns irmãos que estejam presentes aqui não tinham ouvido uma mensagem como essa, e tinha no seu coraçãozinho alguma coisa, ele achava assim, às vezes você pensava assim, não Senhor, mas eu preciso ainda fazer tal sacrifício para o Senhor, porque quando eu fizer esse sacrifício, aí eu vou ter a minha bênção.
Se for largar do pecado, isso sim. Isso, cartão verde para você. Mas se for algum adereços desses que eu falei, algumas coisinhas como essa, que você colocava que tinha que ser feito, porque para ter autorização divina. Só caiu aqui era o cabelo do Jaime isso daqui, né? Agora tirou. Deus tem, meu irmão. Deus tem para nós o melhor. Deus tem para você o melhor. É promessa de Deus no Salmo 91, estou falando da Bíblia inteira. Se nós cumprirmos isso do Salmo 91, nossa vida está resolvida.